produtores? Bom, esse auxílio que foi criado agora já com emenda nesse processo, ao longo do processo de construção desse pacote legislativo, tem que respeitar a lei eleitoral. Portanto, se ele é um programa novo, e aí cabe ao governo agora articular e organizar isso, mas nós achamos prudente e bom para o país que a gente ajudasse essas categorias de motoristas autônomos, transportadores pequena de baixa cilindrada, né, os motores de polpa da Amazônia. Então, foi uma congeminação de várias contribuições. Nós já íamos colocar isso também até por redação própria, em função daquele adiamento que houve. E aí resgatamos a emenda do senador Alessandro, que tinha chegado fora do prazo, para o PLP 1472, e a emenda do senador Eduardo, que veio para o PLP 11. Então, como a do Alessandro tinha precedência cronológica nos prazos que foram vencidos, nós optamos por transferir todos esses benefícios para o PL 1472. E quando elas devem fazer efeito, as medidas? Não, o efeito mas de alguma forma faz um aceno, né? E o governo pode dispor aí pelo menos do auxílio gás, que já era uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores, da Câmara, né? O deputado Zaratini. Nós ampliamos isso já, uma iniciativa que já constava dos relatórios anteriores, das versões de relatórios anteriores, para 11 milhões de famílias. E agora, na verdade, para tudo isso, cabe ao governo implementar. Houve algumas colocações no sentido, será que essas ferramentas vão dar certo? Não vai dar em nada? Na verdade, depende do operador. Nós aqui somos o poder legislativo. Não podemos mandar fazer coisas e nem dizer como fazer. Nós temos que dar as ferramentas e esse é o conceito que nós utilizamos nesses projetos. São ferramentas diferentes, isenções, desonerações temporárias, né, para enfrentar uma situação crítica, que não é só a situação de guerra, é bom lembrar disso. Esse projeto, por exemplo, da conta de estabilização vem de abril do ano passado. A situação já estava grave a partir de outubro, né, os preços internos, e por isso o senador Otto Alencar, na época, resgatou esse projeto na comissão e trouxe para nós relatarmos na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, desde novembro, na verdade, essa situação está sendo discutida. Agora, com a greve, com a guerra, ficou pior, né? A situação ficou muito evidente e intolerável. Então, nós tivemos que fazer esse trabalho junto também com as desonerações fiscais federais. O pacote, digamos assim, do PLP 11, que instrumentaliza para os estados, mas também não manda nos estados, nós não podemos atravessar o Rubicão da constitucionalidade, né? Da autonomia dos estados. A Constituição manda que os estados têm autonomia em relação ao Legislativo Federal e ao próprio Executivo Federal, evidentemente. Portanto, a eles caberá implantar a monofasia e o imposto único e todas essas tarefas aí, essas instrumentais que a gente colocou no PLP 11. De maneira que a gente só ficou faltando um dos tipos de ferramentas que universalmente são usados na questão do petróleo e dos preços dos combustíveis, que é os estoques estratégicos. Nós já estamos preparando um projeto nesse sentido, com parceria com o senador Portinho, porque diagnosticamos esse processo e vamos trabalhar nisso proximamente. Senador, só para ficar claro, em relação ao que vale pós-período eleitoral, o vale... É o auxílio que diz respeito aos motoristas, no caso da gasolina, a gasolina especificamente, que é como uma espécie de um rebate, né, um desconto posterior à compra e que será implementado dessa forma, né, quando for implementável. Na verdade, você não pode implementar agora porque o período eleitoral não permite. Mas é uma ferramenta que fica ligada para o futuro. O senhor tem uma estimativa de impacto orçamentário entre desoneração e auxílios? Tem, mas não me lembro agora. Mas eu acho que o valor total não me lembro agora, mas a gente está falando aí de 20 ou 30 centavos, se não me engano, das desonerações federais e em torno da mesma coisa, 20 a 30 das desonerações, eventualmente, da desoneração, que não é desoneração direta, mas a partir do congelamento do preço de referência para os 5 anos para trás nos estados, outros 20 a 30 também nos estados. Isso, claro, varia de acordo com a implementação que for dada. E na conta de compensação, a gente já tinha dado aquele exemplo de em termos de 50 centavos na saída da refinaria do terminal, podendo resultar em torno de R$1 a R$2 na bomba e entre 10 e 15 reais no botijão de 13 quilos.
Então passa para ele depois. Depois eu passo para vocês os valores. Hoje os dois passam pela Câmara, o senhor está otimista, tem acordo? Não, na verdade, eu não. Provavelmente nós teremos hoje a votação do PLP 11, que é um projeto de lei complementar que diz respeito à questão tributária. Hoje, urgentemente, o governo também apoiando, tendo acordo, todos estão uníssonos em relação a isso. Em relação à conta de estabilização, que é onde também estão os benefícios do gás e da gasolina, nós provavelmente vamos ver aqui com o presidente da Câmara como é que ele vai tramitar, se ele vai querer mandar para alguma comissão. É diferente, porque na verdade o PLP já vem da Câmara, veio para o Senado e agora a Câmara apenas confirma as nossas alterações ou pode voltar para o PLP original, que era muito ruim, era inconstitucional inclusive, né? Insuficiente e inconstitucional. Portanto, a gente espera que vai ser aprovada a versão que vai agora do Senado para lá. O outro projeto, o projeto originado no Senado, na bancada do PT, na liderança do PT, com autoria do senador Rogério Carvalho, e é passado pela Comissão de Assuntos Econômicos, e que vai agora pela primeira vez à Câmara, lá será apreciado e volta para o Senado para finalizar a sua tramitação aqui na Casa. Senador, como é que vai funcionar essa proposta que foi incluída hoje, de a Petrobras usar o lucro para amenizar a alta? Isso pode impactar os dividendos pagos para os acionistas? Não, absolutamente. Veja, essa questão dos dividendos da Petrobras, ela está atingindo apenas os dividendos já pagos, não é nem os a pagar, já pagos à União como acionista. Não afeta absolutamente nada nos acionistas privados. Aquele artigo excepcionalmente, em 2022, a Petrobras deverá... Não, ali é o direcionamento para... Não, para que ao distribuir dividendos, como a gente teve uma movimentação agora de distribuição de dividendos, que a gente considerou muito excepcional em dois sentidos. Primeiro, que o lucro foi muito alto e o percentual que foi distribuído aos acionistas também foi estratosférico, né? Praticamente não sobrou nada para o reinvestimento. Nós, inclusive, convidamos o presidente da Petrobras para vir ao Senado explicar o critério que foi dado. Algumas reportagens que nós vimos chamando agora a Petrobras de vaca leiteira, ou seja, uma empresa que apenas serviria para pagar dividendos aos seus acionistas, é uma situação preocupante. Então nós colocamos uma cláusula de segurança que o Conselho de Administração, ao usar o critério de dividendos, né, de repartir os dividendos, distribuir dividendos, ele considere também uma situação crítica eventual como a gente está vivendo agora, ou seja, a necessidade socioeconômica eventual do país, uma empresa estatal, de atender primeiro as necessidades, por exemplo, de expansão do refino, de provocar algum tipo de reserva para o futuro, para investimentos. Mas isso então não diminui o lucro que é repassado para o acionista? Não, agora o que já foi pago iria para a conta de estabilização, tanto quanto o governo autorizar, o governo é que vai manejar essa conta, mas é o que já está pago para a União, não afeta absolutamente nada que tenha sido distribuído para investidores privados e nem tampouco nós estamos fazendo qualquer confisco ou tributação extra aos dividendos pagos aos investidores privados. Não há afetação alguma ao investidor privado. Senador, a conta de estabilização ela está sujeita ao teto de gasto, espaço do teto de gasto. Repete, por favor, eu já estou cansado. A estabilização, para ela funcionar, ela está sujeita a espaço fiscal no teto de gasto. Sim. Mas não está tendo esse espaço fiscal no teto de gasto. Como é que o senhor acha que vai funcionar? Não, olha, se está tendo ou não, eu discordo, acho que tem espaço algum. Lembre-se que a conta, ela funciona junto com outras ferramentas também, então ela não é um salvador só, como a isenção fiscal também não funciona sozinha. É um conjunto de instrumentos que nós estamos passando agora para o governo manobrar. Saber manobrar isso é fundamental. Quando me perguntam, vai dar certo? Eu digo, depende do piloto do carro. Nós estamos construindo o carro, entregando o carro para um piloto. O piloto manejando mal, evidentemente dá errado. Mas se manejar bem, vai dar certo. E uma das coisas é justamente essa. O teto fiscal, se for atingido, você pode usar o crédito extraordinário e fazer isso, e esse apelo será, o Senado, a Câmara, enfim, vai ser sensível à eventualidade de precisar isso. Em princípio, não precisa. Mas se houver outra situação no futuro, ou mesmo uma situação mais grave agora, tenho certeza que haverá sensibilidade nesse sentido, porque é uma situação excepcional. E a conta só é usada em situações excepcionais. Senador... O senhor já comentou
peço até desculpa que eu cheguei depois, mas a questão do auxílio combustível, tem uma questão eleitoral aí, né? Quando é que o senhor acha que vai poder ser pago? Não, já disse. A partir do período eleitoral terminado, ele pode ser implementado. Ainda esse ano? Não sei se ainda esse ano, porque a eleição em outubro, acho que não dá tempo, mas enfim, se houver, dependendo da legislação ambiental, da legislação eleitoral, sim. A gente o que fez foi a restrição, nem precisava fazer, na verdade, né? Não precisava escrever isso. Mas para ficar bem claro, né, nós colocamos, ressalvar da legislação, as limitações da legislação eleitoral, a tal, aí entra o benefício. Senador, sobre o PPI, que acabou incluindo no artigo 68F, ficou no seu substitutivo. O senhor é um crítico dessa paridade. Por que ficou no... Sobre o quê? O PPI, a paridade lá com o... O que tem? A paridade internacional. Sim. Acabou ficando no substitutivo aprovado. Eu queria entender por que ficou, se o senhor é um crítico desse... Não, eu sou crítico e não ficou. Na verdade, nós agregamos os custos internos de produção e os preços internacionais como elementos da política de preço nacional. Essa é uma grande vitória. Esta, principalmente, é uma vitória conceitual, porque permite a qualquer governo do Brasil que considere o Brasil como ele é, um mercado nacional com consumidores de vários tipos e com produtores nacionais que produzem em reais. Isso vai ter que ser considerado na política de preço. O peso disso caberá a cada governo definir. Na prática, como que ficou a diferença do que é hoje praticado pela Petrobras e como ficou no aprovado? Porque agora, o que a gente está vivendo hoje é um ambiente fictício, na verdade que, infelizmente, é cruel com todos nós. Mas é fictício no sentido seguinte, nós estamos fazendo de conta que o Brasil não produz petróleo algum, nem combustível nenhum. E nós somos autossuficientes em petróleo cru, exportamos 1 milhão de barris dia de óleo leve ou mais todos os dias, né? E temos um parque de refino que pode atender 70% a 80% das necessidades brasileiras de qualquer combustível, dependendo se o consumo está alto ou se está baixo, 70% a 80%. No entanto, o preço que está pagando na bomba é exatamente o preço de um país como o Japão, que não tem óleo nenhum, ou com uma ilhota qualquer que não tem nem refinaria. Nós temos um mercado fictício para satisfazer basicamente importadores. E os importadores, na verdade, em qualquer país produtor, são complementares aos produtores nacionais. Eles ficam viajando ali pelo Atlântico Sul, quando vem uma oportunidade de entrar num mercado específico, um desabastecimento eventual no Maranhão, no Piauí, num terminal do Nordeste, do Norte, principalmente, no caso do Brasil, ele entra no spot. Ele entra com preço mais alto, claro, porque é emergencial, e atende àquela necessidade específica. Mas o core, né, o principal da produção brasileira e o principal da capacidade de refino tem que funcionar a favor de nós, brasileiros. Se isso não acontecer, de nada terá valido, desde os governos do Getúlio, passando pelos militares, redemocratização, tudo isso, termos lutado pela autossuficiência no petróleo. Não faria a menor diferença para um país ser autossuficiente em petróleo e não ser, se todos praticassem paridade de importação. É bom lembrar que a gente está falando de paridade de importação, que é diferente de referência de preço internacional. Paridade de importação é o preço lá de fora, mais as despesas de colocação aqui. Então é como se qualquer molécula de gasolina ou de diesel que a gente compra na bomba fosse produzida lá fora, mais os custos de trazer aqui, e lá na porta da refinaria você cobrasse esse preço. É assim que a gente está vivendo hoje no Brasil, desde 2017. Agora, qualquer mudança na política de preço da Petrobras depende de uma aprovação ali da diretoria, do conselho. Esse projeto do Congresso, não poderia impor isso às empresas, né? Não, mas ele coloca parâmetros para a política nacional de preços. Isso é uma coisa outra importante que a gente precisa refletir. A política de preço não é mais da Petrobras desde 97. O mercado está aberto, tem refinadores privados, tem importadores. A política de preço é a política de preço nacional. E ela vai se compor de elementos do preço internacional, dos custos nacionais de produção aqui do Brasil e da paridade de importação, que vai se aplicar aos produtos importados. Todas as empresas têm autonomia, os importadores têm autonomia, a Petrobras tem autonomia, é preservada essa autonomia. Agora, o mercado tem que levar em conta que nós somos produtores de petróleo e somos donos de um parque de refino respeitável. Isso tem que se colocar dentro da política de preço. Na verdade, o que está acontecendo hoje, praticamente, é que o governo, como acionista, todo mundo diz que esse governo não intervém na Petrobras, mas ele intervém no sentido contrário ao que outros pensariam. Que é o seguinte, ele manda a Petrobras praticar preço de paridade de importação quando ela, na verdade, não é importadora da maioria do petróleo que ela vende, ou dos derivados que ela vende. Ele manda ela ficar quieta
diante de uma acusação da ABICOM, dos importadores de combustíveis, no CAD, não se defender perante o CAD de uma acusação dos importadores de que ela pratica dumping num terminal do Nordeste. E para se defender de uma mera acusação de um dumping eventual no Maranhão, ela oferece e imola 8 refinarias para serem vendidas, como se isso fosse solução para os preços no Brasil. Tanto não é solução que a refinaria da Bahia está praticando preços mais altos que a da Petrobras. E nós estamos vivendo hoje um mercado onde, se a Petrobras já fosse privada, o desastroso efeito seria o que a gente está vivendo, preço de paridade de importação. Senador, o reajuste da Petrobras já começa amanhã, a gente já vê várias filas em postos, os postos inclusive já reajustando seus preços, mesmo se o reajuste da Petrobras valer. E essas ações, as propostas as medidas que foram aprovadas hoje, ela não tem um impacto já num curtíssimo prazo como esse reajuste da Petrobras. Queria entender alguns pontos. Primeiro, houve alguma sinalização dos governadores ou da própria FAS, como você faz, para analisar no curto prazo? Eles deram alguma ideia de quando analisar essa questão do FAS? Olha, e também de governo sobre isso já vai zerar. Os governos, eles têm, nesse caso, mais agilidade para tomar providências. Os governos dos estados já têm feito a parte de sacrifício sem essas leis, através do congelamento do preço de referência, que já vem de 4 ou 5 meses, né? Eu acho que de novembro de 2021. E o estendeu até março, até esse ano, até esse mês. Provavelmente devem fazer mais medidas de curto prazo. E depois entrarão essas, né? Porque ainda estão aí sob aprovação. O governo federal assegura, inclusive usou isso para que a gente fizesse as votações hoje e colocasse isso na pauta hoje na Câmara, que é possível desonerar de imediato. Assim que passar aqui, ele já pode, todas as autorizações estão contidas no PLP 11. E a conta de estabilização, ela, se ela for manipulada pelo governo imediatamente e de forma correta e destra, nós temos certeza que ela terá efeito em menos de 15 dias. Então, são 3 tipos de instrumentos diferentes. Alguns, pelo processo legislativo, podem entrar em vigor imediatamente e outros vão precisar o término do trâmite aqui na Câmara. Mas o importante é assegurar o seguinte: na própria conta de estabilização e nas desonerações, o governo terá que agir para assegurar que esses descontos, que essas desonerações, que são dinheiro público, que deixa de ser recebido, né, ou que é colocado na conta de estabilização diretamente, mesmo sendo recurso extraordinário, sendo lucros, dividendos de um período extraordinário de lucro em cima de preço internacional, é dinheiro público. Então, isso tem que ser assegurado. O que é que tem que ser assegurado? É justamente que no consumidor final, na bomba, cheguem esses descontos. E isso cabe ao governo federal assegurar. E ele tem elementos plenos para isso. A gente conhece a estrutura da ANP, a gente conhece todas as outras estruturas de defesa da concorrência, direitos do consumidor, e a gente sabe que é possível perfeitamente rastrear cada centavo que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro, seja Estado, seja governo federal, deixe de arrecadar ou coloque na conta de estabilização em prol do consumidor, para que nenhum espertalhão se arvore em tomar conta, tomar de assalto as desonerações que o Estado brasileiro está fazendo em prol do consumidor. Não vai fazer sentido e devem ser severamente punidos, inclusive com a prisão, se for necessário, porque é o crime contra o consumidor. Senador, então a expectativa do senhor é que ainda esse mês esse projeto o PLP seja aprovado aqui nas 2 casas do Congresso? Perfeitamente. Eu acho que a urgência da guerra só se coloca sobre a urgência que a gente já vivia. Era uma premência bárbara que a gente já tinha em função da alta de preço sustentada da volta da economia no mundo inteiro funcionando depois enfim, com a desaceleração do Covid. E aí a economia volta a se acelerar num ritmo diferente em cada país, em cada continente, em cada lugar. Por isso a alta sustentada dos preços do petróleo. Em cima disso agora vem a crise e depois a guerra. Então, nós temos aí uma premência enorme para que todas as ferramentas funcionem. Não adianta colocar, mais uma vez, não adianta colocar apenas as desonerações fiscais em vigor. É preciso trabalhar a conta de estabilização. Eu aviso isso porque, imagine que a gente tivesse tido desonerações antes desse aumento da Petrobras. Elas teriam sido totalmente consumidas pelo aumento que foi dado hoje. Então, você tem que alterar o preço principal.
o acessório ao imposto. Obrigado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos descansar.